Este episódio do Expresso é um patrocínio de C6 Tech Invest. Seja você mesmo seu próprio assessor de investimentos. Você está em busca de uma oportunidade de trabalho? Ou conhece alguém nesta situação? O desemprego recua, mas ainda atinge 13 milhões e meio de brasileiros. A taxa de desemprego recuou e ficou em 12,6% no terceiro trimestre do ano, de acordo com dados divulgados nesta semana pelo IBGE. Apesar da queda, a falta de uma ocupação ainda atinge milhões de pessoas. A informalidade cresceu e o rendimento real do brasileiro caiu. E a questão que fica é: em que estágio o Brasil está na retomada de empregos? O mercado de trabalho já conseguiu se recuperar do impacto da pandemia? E o que esperar de 2022? Quem me ajuda a responder essas questões é o Rodolfo Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Eu sou a Diana Ribeiro e esse é o Expresso 6 Minutos. Rodolfo, os dados do IBGE desta semana indicaram uma leve queda no número de desempregados. Isso significa que os empregos estão de fato retomando? Ou pode ter outras influências, como as vagas temporárias de fim de ano? Esse resultado ainda não tem um efeito muito grande de vagas temporárias de final de ano. É um resultado para se comemorar, porque de fato o mercado de trabalho tem dado sinais de reação nos últimos resultados, né? Mas é muito importante ter uma cautela, porque o que a gente está vendo agora, principalmente olhando os dados da PNAD, é uma recomposição de vagas que foram perdidas ao longo da pandemia. Então, a gente ainda tem aí, quando a gente olha os dados da PNAD, tem aproximadamente 1.700.000 pessoas a menos trabalhando do que a gente tinha no pré-pandemia. Então, ainda é uma certa recomposição de vaga. É também muito importante agora a gente começar a olhar um pouco a qualidade dessa vaga também, porque isso acaba sendo também decisivo para a gente entender o tipo de recuperação que a gente está vivendo, mas ainda é um resultado de recuperação. Acredito ainda que deve se manter ainda um pouco nos próximos meses, mas aí também já com um efeito mais claro sazonal, né? Essa questão das vagas de final de ano, mais temporárias, porque esse último resultado da PNAD ainda é de setembro. Então, acredito que pode ter uma tendência ainda positiva nesse sentido, mas aí já com mais efeitos sazonais. Rodolfo, é possível notar que houve um crescimento importante do trabalho informal. De acordo com esse último levantamento, a informalidade responde por mais da metade do crescimento da ocupação. E mais de 40% da população ocupada está nesta situação. O que explica esse cenário? Esse aumento mais intenso na informalidade, ele também é muito parecido com esse resultado positivo, né? Ele vai muito como uma recomposição de vaga ainda. A gente tem essa questão do aumento da informalidade, que ela é um efeito global, não acontece só no Brasil, mas no Brasil tem sido muito mais intensa, e isso olhando mais nos últimos anos. E a gente teve uma grande recessão entre 2014 e 2016. Essa recessão realmente foi muito impactante para a atividade econômica e, consequentemente, também para o mercado de trabalho. Então, a partir de 2016, a gente começa a ver uma certa recuperação do mercado de trabalho, mas uma recuperação muito lenta e muito pela informalidade, porque a atividade econômica não reagia, então as pessoas iam buscando na informalidade algum tipo de rendimento. Quando a pandemia chegou, ela acertou em cheio a economia brasileira, também o mercado de trabalho, até atingindo todos os grupos, mas foi mais intensa na informalidade, porque foram aquelas pessoas que necessitavam de algum tipo de circulação, né? Quando as pessoas evitam circular, quando os estabelecimentos começam a fechar um pouco mais cedo, elas acabam sendo mais impactadas e ficam também sem proteção social. Teve durante o período de 2020, mas isso vai saindo, vai ficando cada vez menor. Então, agora em 2021, quando a gente vê essas flexibilizações, a vacinação andando, naturalmente essas pessoas informais que perderam sua ocupação, né, que não, acabaram, de certa forma, impedidas de trabalhar, voltam a buscar uma ocupação. Mas é muito importante frisar que isso é um retrato da economia brasileira, não só da pandemia, já anteriormente, mas que mostra um pouco a fragilidade do mercado de trabalho que a gente vive atualmente. E a informalidade deve seguir alta pelos próximos meses? Eu acredito que sim. Acho que já no curto prazo ainda deve ser a informalidade que deve puxar essa recuperação, muito porque a economia está andando muito devagar ainda tem muita incerteza, muita instabilidade, e as pessoas também vão ficando com suas contas cada vez mais apertadas e vão ter essa necessidade de buscar algum tipo de rendimento. Mas olhando de maneira estrutural, acredito que ainda deve ser algo que a gente vai conviver por um tempo, porque para o mercado de trabalho avançar, principalmente o mercado de trabalho formal,
é muito importante um crescimento econômico robusto. O que a gente vê nos últimos anos, antes da pandemia, foram até crescimentos de 1%. Existia ali até uma brincadeira que realmente subiu, acho que 3 anos seguidos, 1%. Depois os dados foram revisados, mas ficaram por volta disso. Veio a pandemia, a gente teve uma certa recuperação e ano que vem a previsão também já é cada vez menor para o crescimento econômico. Então a gente tem vivido anos aí com crescimento econômico baixo ou tímido e também com crises no meio do caminho. E isso tudo faz com que realmente tenha uma dificuldade maior para que as empresas possam criar vagas, para que de fato a atividade econômica seja um propulsor aí do mercado de trabalho. Então, acredito que a informalidade ainda deve continuar nesse patamar elevado que é aqui no Brasil por algum tempo. Rodolfo, outro ponto que me chamou a atenção foi a queda do rendimento. O aumento da ocupação foi puxado por postos de trabalho com salários menores. As vagas menos qualificadas retomaram antes? Ou há uma queda da remuneração mesmo entre as vagas mais qualificadas? Eu acredito que tem os dois casos, e vou te dizer por quê. Primeiro, porque tem uma certa, de novo, também acaba sendo uma certa recomposição, porque quando a pandemia, e isso é uma característica que é negativa, enfim, da pandemia, dos efeitos da pandemia, é que elas atingiram justamente as pessoas com renda menor, as pessoas que são mais vulneráveis, mais frágeis. Então, no final do ano passado, a gente vê até um crescimento da renda média, porque as pessoas que perderam a ocupação são aquelas que tinham salários mais baixos. Então, ficaram no mercado de trabalho as pessoas com salário mais alto. Naturalmente, quando a gente começa a ver uma retomada do mercado de trabalho, essas pessoas voltam e elas já puxariam para baixo essa renda média, porque são as pessoas que tinham rendimento mais baixo, com um nível um pouco menor. Só que, além disso, a gente tem alguns pontos. Primeiro, de fato, a inflação também tem comido boa parte dos rendimentos hoje, e isso é um ponto que a gente tem vivido, que mostra o cenário macroeconômico frágil que a gente tem acompanhado aí dia após dia, e ela não parece ceder tão rápido. Esse é um ponto importante. E também a gente tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas, ou até fora da força de trabalho. E isso faz com que tenha uma grande oferta de mão de obra, então acaba que a entrada no mercado de trabalho acaba sendo com salário mais baixo. Por uma competição muito grande, as pessoas acabam aceitando receber menos para poder ter algum tipo de ocupação. Então, acho que aí também tem esse efeito, e aí até em cargos maiores, quando a gente vê que tem uma grande quantidade de pessoas buscando emprego, acaba tendo uma certa competição e a tendência nessa retomada é que o salário seja um pouco mais baixo. Se de fato tiver uma nova necessidade de restrições aqui no Brasil, de medidas restritivas, com certeza vai atrasar ainda mais a recuperação do mercado de trabalho. Mas considerando um cenário que a pandemia se torne cada vez mais resolvida, como o que a gente tem visto, a vacinação andando, mostrando seu efeito positivo aqui no Brasil, aí a gente espera no ano que vem uma continuidade da recuperação. A questão é que ainda deve ser uma recuperação gradual e muito puxada ainda pela informalidade, porque a atividade econômica não tem dado sinais. Quando a gente vê a pandemia saindo um pouco do radar, a gente começa a ver um cenário macroeconômico muito frágil. A gente vê que a inflação tem sido uma grande vilã, também os juros têm aumentado para tentar conter um pouco dessa inflação, e isso acaba gerando um crescimento mais fraco em 2022, e ainda tem as questões também de incerteza política e econômica, porque a gente sabe que ano que vem é um ano de eleição, então ainda pode também adicionar mais incerteza nesse cenário. Então acho que o cenário para 2022, considerando a pandemia se resolvendo cada vez mais, é um cenário de continuidade da recuperação, mas um ritmo mais lento do que a gente tem observado nos últimos meses. E claro, a questão que todo mundo quer saber. Rodolfo, quando o mercado de trabalho vai retomar de fato a abertura de vagas e o desemprego vai diminuir? O nosso mercado de trabalho, ele antes da pandemia já não tinha um cenário muito animador. A gente já vivia uma taxa de desemprego acima de 2 dígitos, né? Já estava ali por volta perto de 12%, então era já uma situação complicada. Para a gente voltar a ter uma recuperação que volte a esse nível abaixo de 10%, é um caminho muito longo. E para que esse caminho seja alcançado, de fato precisa de um crescimento econômico robusto aí por anos seguidos, não só um ou outro ano e depois voltando a ter problemas. A gente precisa de uma continuidade no crescimento econômico, porque esse vai ser realmente o maior propulsor aí de vagas nos próximos anos. É um cenário ainda muito complicado, o caminho ainda é de fato muito longo, mas acredito que sim, a gente precisa de fato disso para que nos próximos anos a gente volte a ter um nível mais satisfatório de taxa de desemprego, porque nesse momento ainda é muito elevado o nosso nível de desocupação. Então vamos lá, vou dar uma recapitulada rápida nos principais pontos que falamos no episódio de hoje. O desemprego diminuiu, mas a falta de trabalho ainda atinge mais de 13 milhões de pessoas. Apesar dos dados mais animadores, eles foram puxados principalmente pelo trabalho informal.
o mercado de vagas formais ainda está se recuperando de forma lenta. O rendimento real do trabalhador caiu. Na prática, isso significa que ele está ganhando menos. E para o mercado de trabalho se recuperar de fato, é preciso que tenhamos uma economia crescendo de forma mais robusta. Esse foi o Expresso 6 Minutos, podcast com conteúdo quente e rápido para não deixar ninguém desinformado. Todos os nossos episódios estão disponíveis nos principais tocadores de áudio. Quer acompanhar notícias sobre economia e finanças de um jeito rápido e divertido? O 6 Minutos está no TikTok, com vídeos todos os dias. Eu sou a Diana Ribeiro, a apresentação, roteiro e produção são meus e a edição de som é do Rafael Paparella. Este episódio usou áudios do Jornal Nacional. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! Já imaginou você mesmo investindo seu dinheiro sem precisar falar com ninguém? O C6 Bank criou o C6 Tech Invest. Invista em ouro, ações nacionais e internacionais e títulos do Tesouro Americano, mesmo sem ter experiência em investimento. C6 Tech Invest é uma plataforma de investimentos que te ajuda a montar uma carteira personalizada de acordo com seus objetivos. Seja você mesmo o seu assessor.